Olá, amigo. Seja bem-vindo ao nosso segundo programa, Espiritismo Agora, com a série Mediunidade. No primeiro programa falamos um pouco a respeito do livro dos médiuns, dos seus objetivos, a razão pela qual Allan Kardec escreveu essa importante obra para orientar médiuns e dirigentes. Hoje, conforme nós dissemos no primeiro programa, nós vamos tratar da classificação da mediunidade. Allan Kardec, antes de escrever a teoria, ele observou muito os acontecimentos, também chamados de fenômenos. E chamamos de fenômenos porque não ocorrem normalmente na vida das pessoas, são extraordinários. Então o nome são fenômenos mediúnicos. Ele observou as comunicações, as manifestações dos espíritos, e depois de verificar bastante e de fazer bastantes experiências, Allan Kardec escreveu essa obra para orientar os médiuns e também os dirigentes espíritas. E classificou a mediunidade, então, didaticamente, em duas grandes áreas, uma delas chamada mediunidade generalizada e a outra chamada ostensiva. Vamos explicar bem o que é isto para facilitar o nosso entendimento. Tanto faz a mediunidade como o médium. Existe o médium ostensivo e o médium generalizado. Allan Kardec diz que a mediunidade generalizada todos os seres humanos possuem. Todos. Todos somos médiuns generalizados. Mas tem uma parte da população que é médium ostensivo. O que vem a ser isso? É quando Allan Kardec pôde verificar que além da pessoa ser generalizada, também ela pode servir de intermediária aos espíritos, possui a faculdade mais bem patenteada, cujos fenômenos ocorrem sem nenhum defeito. Nada que possa comprovar o contrário. Fica evidente que ela está se comunicando com os espíritos desencarnados. Mediunidade ostensiva e mediunidade generalizada. Generalizada, todos os seres humanos possuem, e a mediunidade ostensiva, nem todos os seres humanos possuem. Esta é a explicação que Allan Kardec dá no livro dos médiuns. Todos possuem a mediunidade generalizada, mas nem todos possuem a mediunidade ostensiva. Temos que pensar bem nisso para fazermos a distinção exatamente de quem é médium ostensivo e de quem é médium generalizado. Mas sobre isso, nós temos um assunto muito interessante e importante para dizer, que o Espiritismo propõe que para se saber se uma pessoa é médium ostensivo, nós temos que fazer experimentações. Nós vamos falar disso em nosso programa. Em um número deles, nós vamos tratar exclusivamente dessa matéria. Para lembrar o que os Espíritos falaram no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou se os Espíritos influem nos pensamentos e nas atitudes das pessoas. Estão lembrados? Nós falamos da pergunta número 459. Essa pergunta ela é importante porque nós temos que saber como é que é possível os espíritos realmente influírem no pensamento e influenciarem nas atitudes das pessoas. Exatamente pela existência da faculdade chamada mediunidade. Todos os seres humanos possuem, de maneira generalizada, o que significa que todos podem receber influências e influenciações dos espíritos. Todas as pessoas. A mediunidade ostensiva, Kardec também classificou didaticamente. Kardec era um professor, era um pedagogo, então ele classificava os seus estudos. Isso facilita o entendimento, o nosso entendimento a respeito dessa matéria, que precisa ser examinada didaticamente. Então ele vai explicar que na mediunidade ostensiva existem os fenômenos chamados fenômenos inteligentes e também os chamados fenômenos físicos.
Os fenômenos inteligentes, Allan Kardec vai classificar em psicofonia, isto é, o espírito projeta o pensamento, se liga com o pensamento com o médium e o médium usa a sua voz. Podemos dizer que o espírito usa a voz do médium pela sua vontade e ele então pode trazer a comunicação, psicofonia. A psicografia, o espírito, pelo mesmo processo, chama-se inteligente, pelo mesmo processo, entra em comunicação com o médium, o espírito entra em comunicação com o médium, projeta os seus pensamentos e o médium escreve a sua comunicação. Comunicação do espírito através da mão do médium que escreve. E a vidência. Vidência é quando o médium vê espíritos desencarnados. O médium vidente vê espíritos desencarnados. E audiência, ou através da audição, como queira. O médium tem a nítida sensação de que está ouvindo a voz do espírito. Tudo se dá através do pensamento, como falei anteriormente. O espírito ele projeta tão fortemente as características de quando falava aqui na Terra, e isso fica gritante, fortemente instalado, e o médium tem a impressão de estar ouvindo a voz do espírito. Nós vamos explicar isto mais lá na frente, porque o espírito não tem o aparelho fonador, o complexo da fala para falar. Então, é um fenômeno bastante interessante, porque se dá através da intelectualidade. Por isso que Allan Kardec chamou de fenômeno inteligente, porque passa pela inteligência do médium. Ele tem a nítida impressão de estar ouvindo a voz do espírito. E a psicofonia, na psicofonia, aliás, isso aqui é bom nós salientarmos para ficar bem claro como que Allan Kardec examinou esse assunto dos fenômenos chamados inteligentes. E conforme eu disse, a psicofonia é através da fala. A psique é uma palavra grega que significa alma, né? Ou espírito, como quiserem. Essa palavra psique, ou a psicofonia, psique, alma, fonia, voz. O espírito se comunica com o médium e através do seu pensamento projeta então o que ele deseja passar. A psique é uma personagem da mitologia grega. É bom sempre mostrar para as pessoas saberem a origem das palavras. É muito interessante isso no processo de estudo. Do ponto de vista didático, isso é um apoio muito rico para as pessoas aprenderem. Na psicologia é a personificação da alma. Vocês estão vendo aí a escultura da psique. É interessante isso. Na psicofonia, então o espírito ele projeta o seu pensamento, o médium capta o pensamento do espírito e através da fala ele exterioriza a voz, o que ele pretende, o que o espírito pretende. Milhares de pessoas no mundo inteiro, milhares, são médiuns psicofônicos. Muitas das vezes isso ocorre sem que o médium perceba esta ação. Na psicografia, como o efeito é inteligente, acontece a mesma coisa. A pessoa escreve o pensamento do espírito desencarnado. Espírito desencarnado. Kardec observou que muitas pessoas, usando dos recursos da psicografia, podem ser intermediárias dos espíritos e, através da psicografia, podem comunicar o que os espíritos desejam através das suas manifestações. Muitas das vezes é para pedir, para solicitar, para agradecer, para assustar as pessoas. Tem comunicações que são para assustar as pessoas, para incomodar também, porque os homens e os espíritos formam uma interação, são, digamos assim, é uma única humanidade, mas costuma-se dizer que as duas humanidades se encontram
nesse momento, porque os espíritos desencarnados convivem em meio dos encarnados. Nós não os vemos, mas eles estão participando da vida das pessoas. Então, ficará difícil dizer quando uma pessoa está recebendo uma sugestão, um pensamento de um espírito e quando está obedecendo essa sugestão, esse pensamento também. É importante mostrar como o Espiritismo apresenta essa questão do ponto de vista da finalidade. Como nós falamos da classificação, nós precisamos lembrar de como Allan Kardec mostra esse assunto ligado com os fenômenos de efeitos físicos. Fenômenos inteligentes passam pela intelectualidade do médium e fenômenos físicos, o médium oferece um tipo de recurso onde o espírito, aproveitando esse recurso, que nós vamos chamar aqui, conforme diz o Espiritismo, de fluidos animalizados, vitalizados, então o espírito aproveita desse recurso para produzir esses fenômenos chamados fenômenos de efeitos físicos. Podem ser barulhos, pancadas, ruídos, suspensão de objetos, de pessoas, movimento de objetos e de pessoas, e também da tangibilidade e visibilidade, que normalmente as pessoas chamam de materialização de espíritos. Todos esses fenômenos nós vamos falar aqui em nosso programa, vamos demonstrar como é que funcionam, como é que os espíritos agem para poder produzi-los. E por que isso acontece na vida das pessoas? As razões pelas quais ocorrem fenômenos de efeitos físicos e também ocorrem chamados fenômenos de efeitos inteligentes. Fenômenos inteligentes, psicofonia, psicografia, audiência ou audição e também a vidência. E fenômenos de efeitos físicos, barulhos, ruídos, pancadas, suspensão de objetos, de pessoas, movimento de objetos e pessoas. Nós vamos dar alguns exemplos do que acontece na casa ou nas casas das pessoas com esse recurso de movimentação de objetos que assustam, muitas pessoas ficam assustadas também. E da materialização. Quando é que acontece a materialização? Como é que o espírito pode materializar-se? O que é que ele produz? O que é que ele faz para poder materializar-se? E por que é que faz isso? Nós precisamos saber, e para estudar esse assunto ligado com a mediunidade. Mediunidade é uma faculdade natural que todos os seres humanos possuem. Você já sabe disso. Nós já dissemos no primeiro programa e, naturalmente, você já leu o livro dos médiuns para aprender um pouco mais. Se não leu, apanhe essa obra. Esse livro ele é importantíssimo na literatura espírita, porque esclarece bem esse assunto ligado com a faculdade natural que todos os seres humanos possuem. Vamos deixar as informações restantes para o nosso próximo programa. Pela sua atenção generosa, queremos agradecer e também convidá-lo para reassistir o nosso curso sobre o Espiritismo, Fundamentos do Espiritismo, www.espiritismoagora.com.br. 37 reuniões onde nós apresentamos as informações de Allan Kardec nas suas obras importantes. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.